Salmos 24, eu vou ler do versículo 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Pois ele afundou sobre os mares e firmou sobre as águas. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, e que não entrega a sua alma à vaidade, e nem jura enganosamente. Este receberá do Senhor a bênção, e a justiça de Deus e a sua salvação. Verso 6. Tal é a geração daqueles que o buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Vou ler de novo 6. Tal é a geração daqueles que o buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Existe uma versão que é mais aproximada do hebraico, que diz: tal é a geração daqueles que buscam a Deus, daqueles que lutam por sua presença. Tal é a geração daqueles que buscam ao Senhor, daqueles que lutam por sua presença. E depois tem uma vírgula em Jacó. E nessa tradução, há um comentário rabínico que diz que nós devemos lutar pela presença de Deus, nós devemos buscar a presença de Deus, assim como Jacó lutou com o anjo. Nós devemos buscar ao Senhor, nós devemos buscar a Deus, assim como Jacó lutou com o anjo e foi marcado por ele. Isso faz alusão, porque Davi começa falando: do Senhor é a terra e a sua plenitude. E ele diz sobre os atributos de Deus, e depois ele diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode estar no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. E ele relata algumas coisas: aqueles que não juram enganosamente, aqueles que são limpos de mão, puros de coração, que não entregam a alma à vaidade, que não juram enganosamente. Essa é a geração que busca a Deus. E como há essa versão, essa é a geração que luta com Deus. A geração que luta pela presença de Deus. E a minha primeira pergunta para vocês essa noite é: o quão estamos dispostos a lutar e buscar a presença de Deus? E outra, você deseja Deus? Você deseja Deus? Você deseja a presença de Deus? Porque tal é a geração daqueles que buscam a Deus. Essa pergunta: você deseja Deus? Certamente, eu disse no grupo, em Eclesiastes 3 diz que Deus colocou a eternidade dentro de nós. Deus ele colocou a ideia da eternidade dentro de nós. Então, certamente há em mim e em você uma disposição para buscarmos ao Senhor. Todo ser humano tem a ideia e a busca de um ser maior. E aí eu quero perguntar novamente: você deseja a Deus? E como você está disposto a buscar esse Deus? Algo que o Michael cita, que é o que Deus está fazendo desde a primeira vinda até a segunda vinda, derramando o seu Espírito sobre toda a carne. Só que eu estava meditando e também tem algo que Deus está fazendo. E isso que Deus está fazendo, Ele está fazendo desde o começo, desde o princípio. Salmos 14, vamos em Salmos 14. Salmos 14, verso 2.
O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento e alguém que busque a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundo, e não há quem faça o bem, não há sequer um. No verso 2 diz que o Senhor olha para a terra, procurando alguém que busque a Deus. Então, algo que o Senhor está fazendo desde o começo, Ele está buscando, Ele está olhando para a terra e buscando e procurando alguém que está disposto a buscar a Deus. Em todo momento. Por isso, nós temos que corresponder a esse desejo. Corresponder isso que o Senhor está fazendo. Porque Ele quer ver em mim e em você a disposição de buscar a Deus, de lutar com Deus e ter as nossas vidas mudadas e transformadas pela presença de Deus. Nós precisamos da presença de Deus. Nós precisamos da presença. Nós precisamos dessa presença que muda em nós todas as coisas. Que muda em nós todas as coisas. E Deus olha para a terra procurando alguém. E será que Ele vê em nós um coração disponível e disposto e desejoso por buscar a Ele, por ter comunhão, por ter intimidade com Ele? Será que Ele pode encontrar em você, em mim, um coração disposto a lutar com Deus assim como Jacó lutou? Certamente ele teve uma marca e nós precisamos ser marcados nesses dias com a presença de Deus. E algo que Deus tem me falado é que precisamos voltar a buscar essa presença, precisamos voltar a nos dedicar a buscar a Deus de todo o nosso coração. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Então nós temos que corresponder a esse desejo. Corresponder isso que o Senhor quer. Esse é o desejo de Deus. Ter comunhão conosco. E Ele olha para nós e vê. Será que eu vejo essa disposição? De corresponder. E buscar o Senhor. E lutar com o Senhor. Não há tempo mais para passividade. E se não tivermos a presença de Deus, se não tivermos o Deus conosco, seremos totalmente vazios da presença, e assim totalmente vazios da vida do Senhor. E aí nós estamos mortos. Porque sem Jesus, sem a presença de Jesus, não há vida. Então nós precisamos da presença. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos desejar o Senhor. E se há algo no seu coração que bloqueia isso, lembra, o Senhor colocou a eternidade dentro de você. Então há dentro de você a disposição exata para buscar ao Senhor. Há dentro de você uma disposição para buscar a presença de Deus. E por que eu estou dizendo isso? Uma vez eu estava quase dormindo e me veio a frase nos dias de frieza. Nos dias de frieza. E eu fiquei meditando e pensando sobre isso. E essa é a importância de buscarmos a Deus. É sobreviver a esses dias de frieza que nós estamos vivendo. Mateus 24, 13. Vamos abrir lá em Mateus 24, 13. Há um alerta para nós. E quando eu leio esse texto, me vem uma urgência no meu coração. Porque nós precisamos ter uma fome dentro de nós pela presença. Uma fome dentro de nós pelo Senhor.
Se não tivermos isso, de nada vale a nossa vida. Se não for para nos entregar ao Senhor, de nada vale a nossa vida. Tudo é vaidade. Tudo é em vão se não for para entregar para o Senhor. Tudo é em vão. Então, como diz Efésios 5, nós temos que remir o tempo, porque os dias são maus. E como nós vamos remir o tempo? Não vamos nos embriagar com vinho, que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. E como nós vamos nos encher do Espírito Santo? Cantando entre vós salmos, cânticos espirituais, salmodiando. Então nós precisamos lutar pela presença de Deus nesses dias. Nos dias de frieza, nos dias onde não está nada acontecendo aparentemente, nos dias onde as lutas nos cercam e as circunstâncias nos cercam, não vamos deixar apagar esse amor, esse desejo, essa fome. Temos orado, temos jejuado, temos ido ao monte, acordado cedo para orar. Não vamos deixar isso apagar dentro de nós. Porque só assim vamos sobreviver a esses dias de frieza, aos dias de apostasia. São dias terríveis, onde se nós não nos escondermos na presença de Deus, onde se não jejuarmos, não orarmos, nós estamos perdidos em nossos pecados. E nós vamos ser entregues como essa geração perversa. Então há uma urgência, nós devemos lutar pela presença. Nós devemos lutar, ter fome e sede por Deus, ter um desejo totalmente por Ele. E não pelas outras coisas. O que você deseja mais? Nós desejamos muita coisa, muitas coisas. Mas o que é o mais importante em nossas vidas? Era para ser a presença do Senhor. Era para ser o Senhor. E nós devemos lutar por isso. Então vamos. Mateus 24. No verso 12. Diz assim. Todos acharam? Amém. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Novamente 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E na versão de Stern diz assim, por se multiplicar, por se afastar da Torá, por se afastar dos mandamentos, o amor de muitos se esfriará. E nós temos visto em nosso meio, no meio da igreja, no mundo, pessoas, nós que não queremos mais saber das Escrituras e não queremos mais saber de buscar ao Senhor. E o amor está se esfriando a cada dia. Por nos afastarmos da Torá, afastarmos das palavras do Senhor, das Escrituras. Por não buscarmos ao Senhor, o nosso amor está se esfriando a cada dia. E a nossa maior preocupação não deve estar nas coisas desse mundo, nas coisas passageiras, mas a nossa preocupação deve estar nas coisas do alto. Não devemos nos preocupar e ajuntar tesouros, aonde a traça e a ferrugem corroem. E por se multiplicar a iniquidade, e pelo afastamento das Escrituras, o amor de muitos tem se esfriado nesses dias. Há uma epidemia
Há uma frieza espiritual tomando a igreja e não podemos permitir que isso continue acontecendo em nosso meio. Não podemos deixar que o nosso amor se esfrie. Não podemos deixar que as circunstâncias nos deixem nos afastar das palavras do Senhor. Salmo 119, eu fiz pesquisando, cerca de 20 a 25 vezes, Esdras, né? Ele diz assim, a Torá, os seus mandamentos, são a minha preocupação. Cerca de 20 a 25 vezes ele diz isso em todo o Salmo 119. Os seus mandamentos, a sua Torá, é a minha preocupação. Então, o que você tem se preocupado nesses dias? Com o que você tem se preocupado e tem se ocupado nesses dias? A buscar ao Senhor, a se debruçar nas Escrituras. Porque o amor de muitos está se esfriando. E é uma urgência em meu coração, e é uma urgência que tem que estar em cada coração. O amor de muitos está se esfriando. O que nós vamos fazer? Ou vamos deixar esse amor se esfriar a cada dia mais, ou vamos remir o tempo buscando ao Senhor e nos preocupando com a palavra, nos preocupando com a sua presença, com a sua palavra. Nós devemos nos preocupar com o Senhor. Muitos têm esquecido do Senhor, muitos têm esquecido da sua palavra. Muitos têm se esquecido no nome de Jesus e colocado o nome de outras pessoas acima do nome de Jesus. O nome de Jesus não é mais aquele nome que é sobre todo nome na boca da igreja. E não devemos deixar os outros nomes tomarem o nome que é mais importante. O nome de Jesus é o nome que está sobre todo nome. E é esse nome que tem que estar no centro da igreja. No centro dos nossos corações. No centro da nossa boca. Das nossas palavras. Tudo deve rodar em torno do nome de Jesus. Da sua palavra. Da sua presença. Tem se esquecido no nome de Jesus. E a igreja tem perecido e perecido. Então, como nós vamos resistir no dia mau, resistir nos dias de frieza, remindo o tempo, buscando ao Senhor, se debruçando na sua palavra, se entregando ao Senhor, assim como Ele se entregou a nós. Ele deve ser a nossa prioridade de cada dia. Porque no final não vai sobrar mais nada. Não vai restar mais nada do que Jesus, do que a sua palavra. Ele deve ser a nossa prioridade. Lucas 24, 5. Oh Deus. Lucas 24 começa falando sobre a ressurreição de Jesus. E algo importante que acontece nesse texto já no início, 2 mulheres foram no túmulo procurar Jesus. Elas levaram especiarias. No versículo 5, diz assim: elas ficaram atemorizadas, porque apareceu 2 homens, 2 anjos. Elas ficaram atemorizadas, que se curvaram com o rosto em terra. Mas os homens lhe disseram:
por que buscai entre os mortos quem está vivo? E nesses dias nós podemos fazer uma aplicação, porque nós muitas vezes estamos buscando entre os mortos aquele que está vivo. Mas o Senhor vive. E se buscar tem a ver com buscar para adorar. Nós estamos procurando o Senhor, procurando a presença de Deus, aonde tudo está morto. Mas por que nós procuramos entre os mortos aquele que já está vivo? E elas ficaram atemorizadas, porque não encontraram Jesus no túmulo. Ele tinha ressuscitado. E um pouco depois, há uma história dos discípulos no caminho de Emaús. No verso 13 começa a história e diz assim: nesse mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia chamada Emaús, que era distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam falando entre si tudo o que havia acontecido. Iam falando entre si e fazendo perguntas um ao outro. O próprio Jesus se aproximou e ia com eles. 16. Os olhos deles, porém, estavam como que fechados e não o reconheceram. Então Jesus apareceu para eles depois de ressuscitar. Mas o relato bíblico é que os olhos deles estavam como fechados. E não reconheceram que era Cristo. Não reconheceram que era Jesus. Continuando, então Jesus perguntou: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Eles pararam entristecidos. Um deles, cujo nome era Cleopas, perguntou-lhe: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nesses dias? Perguntou ele, Jesus: quais? Responderam eles: a quem diz respeito a Jesus de Nazaré, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e todo o seu povo. E como os principais sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que redimisse a Israel. Mas agora, além de tudo isso, hoje já é o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Eles estavam tristes, caminhando e voltando para sua aldeia e conversando entre si sobre as coisas que tinham acontecido naqueles dias. Jesus morreu. Então Jesus apareceu para eles e fez essa pergunta a eles. E no 22, é verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam. Foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos que dizem estar ele vivo. Alguns do que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, mas a ele não viram. Eles também ficaram atemorizados e aterrorizados porque eles estavam tristes. E aí chega 2 mulheres, eles ouvem 2 mulheres: olha, Jesus não está mais no túmulo, o que aconteceu? E aí no 25 Jesus disse: ó tolos e tardios de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Não era necessário que Cristo padecesse essas coisas e entrasse em sua glória? Eles mesmos tinham esquecido do que os profetas tinham falado, tinham profetizado acerca do próprio Cristo.
Eles estavam entristecidos e esqueceram até das promessas a qual estavam nas Escrituras, dizendo que o Filho, o Cristo, padeceria e ao terceiro dia ressuscitaria. Porque os olhos dele pareciam como de fechados. 27. Começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhe o que estava em todas as Escrituras. Mateus 24. Por se multiplicar e por se afastar das Escrituras, o amor de muitos se esfriará. Eles tinham esquecido das Escrituras. Tinham esquecido da promessa. Estavam tristes, voltando para suas casas. E anteriormente, as mulheres com a pergunta. Então Jesus começou a explicar para eles toda a Torá, os profetas e tudo aquilo que falava daquilo que Cristo era e daquilo que Cristo ia fazer. No 28, quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele como de quem ia para longe. Jesus se fez aqui, vamos reto. E os discípulos surpreenderam ele também, porque disseram, eles porém insistiram dizendo, fica conosco, pois é tarde, e o dia já se inclina. Então Jesus entrou para ficar com eles. Abrindo um parêntese, nós precisamos aprender a recepcionar a presença de Jesus em nosso meio. Jesus andando e ele queria partir. Os discípulos insistiram, Jesus, fica conosco. Tanto nos nossos cultos quanto nas nossas vidas, nós precisamos aprender a recepcionar e a insistir até que o Senhor venha ao nosso encontro. Buscando a presença de Deus. Buscando o Senhor e lutando por Ele. Então os discípulos insistiram. 30. Estando com eles à mesa. Olha a mesa aí, Joel. Estando com eles à mesa, tomou o pão e abençoou, e partiu-lhes e deu. E os olhos deles se abriram, e reconheceram, mas ele desapareceu diante deles. Então, após eles recepcionarem Jesus na casa deles, e oferecerem uma refeição, Jesus partiu o pão e os olhos deles foram abertos. Aí eles entenderam. Aí eles viram que era o próprio Cristo andando com eles em todo o caminho, expondo as Escrituras. Mas no começo os olhos deles estavam fechados. Muitas vezes no caminho os nossos olhos estão fechados. E não conseguimos reparar que o Senhor está conosco, não conseguimos reparar a presença de Deus em nosso meio. Estamos secos, os nossos olhos estão secos. Estamos tão cegos que não conseguimos ver a presença de Deus em nosso meio. E o Senhor andando conosco por todo o caminho, explicando as Escrituras, e os nossos olhos estão fechados. Mas quando os nossos olhos são abertos, assim como os deles foram abertos. 32. Disseram um para o outro, não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras. Não ardia em nosso coração. Os olhos deles foram abertos.
Mas em todo o caminho, ardia o coração daqueles discípulos. Porque Jesus explicou e expôs a palavra a eles. Nós precisamos disso nesses dias. O nosso coração precisa voltar a queimar. Nós precisamos voltar a buscar o Senhor. Nós precisamos nos apegar à palavra do Senhor. Porque no final não restará mais nada do que a palavra. No final não restará nada, porque tudo é vaidade. Como precisamos da presença? Como nós precisamos do Senhor? Não ardia em nós, não ardia em nosso coração quando Ele falava a respeito das Escrituras. E só assim nós vamos conseguir. Só assim vamos conseguir resistir nos dias maus. A apostasia está entrando por dentro da igreja, está comendo as pessoas, está afastando as pessoas da presença de Deus. Nós precisamos da palavra, nós precisamos da presença. Nosso coração precisa voltar a queimar, irmãos. Com o mesmo fogo que ardia nos pais da igreja, que oravam, que jejuavam, que se debruçavam nas Escrituras, e que a maior paixão deles era pelo Senhor e por almas. Ou senão nós vamos morrer em nossos pecados em meio a uma geração perversa. Em meio à frieza espiritual, não podemos mais deixar que a frieza espiritual venha ao nosso coração e nos consuma. Nós temos que deixar o fogo de Deus nos consumir. A palavra de Deus nos consumir. O jejum, a oração. Porque só assim nós vamos resistir nos dias de frieza. Ou nós vamos ser consumidos pela frieza e vamos ser frios também. Nós precisamos da presença. Nós precisamos. Mais do que o ar que nós respiramos, mais do que tudo nessa vida, mais do que dinheiro, mais do que coisas passageiras. No final, tudo vai ser comido. Mas a única coisa que vai permanecer é o nosso coração queimando e as palavras do Senhor em nós. Ou nos agarramos às palavras do Senhor, ou buscamos a presença do Senhor agora, ou senão nós vamos perecer no meio do caminho. Nós precisamos do Senhor. Voltar a desejar o Senhor. A gente estava conversando no carro, não lembro se foi na volta do monte. Estava conversando com o Maicon, pessoas que acabaram de se converter e estão frias. E aí estão retornando aos pecados novamente. E nós vemos conversões e pessoas no passado que largavam tudo, abandonavam tudo, com o coração queimando. Quando eu me converti no começo, eu queria só orar, eu não queria namorado, eu não queria nada. E aí os outros falavam para mim assim, olha, esse fogo vai apagar, esse fogo que está no seu coração vai apagar. Isso aí já vai passar, porque é o primeiro amor, não, o primeiro amor ainda está queimando aqui. E o primeiro amor precisa queimar em cada um
de vocês, seja novo convertido, seja com 30 anos de igreja, nós precisamos ter o nosso coração queimando pelo Senhor. Não vamos deixar que as coisas passageiras, que as tribulações da semana ou qualquer coisa nos distraia e nos tire da presença do Senhor, que é a coisa mais importante. Ou nós vamos morrer, irmãos. E o único meio de sobreviver nesses dias de frieza é tendo esse estilo de vida. É buscando isso, é tendo compromisso com o Senhor, é tendo zelo pela sua palavra, preocupação. Se o salmista disse 20 vezes que as escrituras eram preocupação, alguma coisa aí tem. Então isso diz que nós também devemos nos preocupar com o Senhor e com a sua obra, com a sua palavra. É só assim que vamos resistir nesses dias de frieza e não deixar que a frieza nos pegue. O meu coração vai estar queimando pelas palavras do Senhor. O seu coração também vai. Então a pergunta do início: você deseja Deus? Eu vou me reter por aqui, vamos orar, irmãos. Vamos nos pôr de pé, vamos orar.